Bom dia. Vamos falar a respeito do que nós vimos até agora. No começo, nós vimos os termos essenciais da oração: sujeito e predicado. Depois nós estudamos, vimos que o sujeito pode vir expresso na oração ou não. Os casos em que ele vem expresso na oração: sujeito simples e composto. E quando ele não vem, oração sujeito oculto, que a gente identifica pelo contexto, que venceu o contexto, a gente viu lá o sujeito ter sido mencionado anteriormente, e pela terminação verbal. Sujeito indeterminado, quando eu não sei ou não quero revelar quem cometeu a ação. E tem duas formas: o verbo seguido do pronome se, vive-se bem aqui, e ou então o verbo na terceira pessoa do plural. Falaram de você. E depois os casos de oração sem sujeito, em que os verbos são impessoais. O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer. Verbos que expressam fenômeno da natureza. O verbo ser, estar, fazer, se referindo a tempo, a fenômeno natural. Verbo fazer se referindo a tempo decorrido, que é um período em que ocorre um fato. E depois nós fomos para a classificação do predicado. E o predicado, por sua vez, levando em consideração o que nós vimos, ou que o verbo pode expressar estado, pode expressar ação, fato ou fenômeno da natureza. E o verbo que expressa fato, ação, fenômeno da natureza, ele vai ser núcleo do predicado verbal. Então, portanto, toda vez que eu observar o verbo, gente, para eu conseguir fazer isso, eu tenho que levar em consideração chover. O que é chover? Fenômeno da natureza. Ventar, o que é ventar? É um fenômeno da natureza, um fenômeno natural. Então, eu tenho que pegar e fazer essa análise. Então, pode ocorrer de você ter dificuldade, mas isso não é problema. Você tem que entender e colocar em prática a competência linguística que você tem. Então, agora, se o professor apresentar uma questão, ou o livro apresentar uma questão que você tenha dificuldade, aí cabe a gente pegar e dialogar, conversar. Professor, não estou conseguindo ver aqui uma ação. Então, seria um fato, um acontecimento, tá? E você pode até se certificar que, olha, a ação eu vejo com normalidade, ou seja, com maior facilidade. Agora, essa questão do fato, eu já tenho uma dificuldade maior. Então, isso aí ó, é aquela questão que você vai, toda vez que fizer a análise, fizer o exercício, tem que chamar para você essa responsabilidade, ou seja, tentar perceber quando o verbo está indicando uma ação e quando ele está apenas indicando um estado, um acontecimento. E depois a gente viu que, voltando aqui, e o verbo que pode, que é o de ligação, nós vimos durante as atividades que esse verbo ele pode também se tornar um verbo intransitivo ou até mesmo um verbo transitivo, tá? Como que acontece isso? Quando o verbo ele perde a função, eu tenho que entender que, olha, Luana estava feliz. Então o verbo está ligando Luana, que é o sujeito, a feliz, que é o núcleo do predicado nominal. Então, para ser verbo de ligação, o verbo de ligação tem que estar estabelecendo essa ligação, ou, se eu colocar assim, Luana está aqui comigo. Então, ó, no caso, aqui comigo, né, ou seja, é um elemento circunstancial, ou seja, não está ligando Luana a uma palavra que está caracterizando ou qualificando a Luana, que é o sujeito. Então tem que ficar atento a isso. Depois nós vimos também vocativo. Vocativo
Aí vem aquela dúvida que lá no início, quando a gente estudou sujeito e predicado, foi, né, passado para vocês que eu não posso separar sujeito e predicado. Aí de repente você vê uma vírgula. João, vírgula, venha cá. Ué, o que está acontecendo? Está acontecendo que aí, no caso, eu tenho um termo isolado, que não tem relação sintática com o restante da oração, que é o vocativo. Aí eu posso colocar uma vírgula. Então, vocativo é um termo, né, que fica isolado do restante da oração. Tá? Aí depois nós também vimos a questão das vozes verbais. O que vem a ser as vozes verbais? E por que isso surgiu? Também é uma questão que a gente pode analisar com calma e entender que, olha, nós sempre, né? Quando a gente fala de algo ou fala de alguém. E também, dessa mesma forma, eu posso enfatizar algo, ou seja, dar mais importância para o sujeito ou para, né, o termo que sofreu a ação. Ou seja, eu posso dar maior importância ao agente ou ao paciente. Que quando eu tenho um predicado verbal, eu vou ter o sujeito e o alvo da ação. De repente eu queira dar maior ênfase a quem sofreu a ação. Então daí surgiu a voz ativa e voz passiva. Então na voz ativa eu vou ter o sujeito agente. O que vem a ser isso, Luiz? O sujeito que pratica a ação. E a voz passiva eu vou ter o sujeito paciente. Né? Tipo, sujeito, a voz ativa. O professor explicou a matéria. Então, o professor é o agente, ele que praticou a ação de explicar. Agora, se eu colocar assim, ó, a matéria foi explicada pelo professor. Então, matéria é o sujeito paciente. Então, eu quero enfatizar o alvo da ação, então eu vou usar a voz passiva. E a voz passiva reflexiva é aquela voz em que o sujeito comete a ação e ele sofre a ação. Mariana olhou-se no espelho. André machucou-se sem querer. Então são situações em que nós estudamos, que se eu olhar com calma, ouvir a explicação do professor também com calma, eu vou entender. Eu já estava esquecendo, né? A voz passiva sintética. Ou seja, tem a presença do ser ali. Então, ela é formada pelo verbo transitivo direto. Também nós estudamos o verbo transitivo direto. Mas vamos ver aqui, verbo transitivo direto. Ou indireto. Na terceira pessoa do singular, ou plural, e o pronome apassivador se. Então, ó, vendem-se apartamentos. Viram aí? Então, nessa situação, e também o livro nos passa uma explicação para a gente perceber, olha, realmente aqui eu tenho a voz passiva sintética. Então, ó, vende-se apartamentos. Apartamentos são vendidos, tá? E a voz reflexiva, que eu não posso confundir, vai ter o ser também, mas vai ter aquela situação que a pessoa comete ação e recebe ação. Se você só for olhar para os termos dentro da frase, você não vai diferenciar uma da outra. Agora, se você for analisar a explicação que eu acabei de dar aqui, o sujeito comete e sofre a ação, você não vai ter dificuldade, tá? Então, falando sobre a transitividade verbal. Às vezes, quando eu estou em sala de aula, até brinco com os alunos, pergunto assim, a palavra transitividade tem a ver com trânsito? Os alunos ficam lá entre si discutindo, chegam à conclusão que sim. Trânsito é o quê? Onde as pessoas transitam, vão de um lado para o outro. Então, no verbo, o que vem a ser isso? A ação expressa do verbo transita para outro ser. Ou seja, o verbo tem um alvo. Vai ter o agente, que é o sujeito, e vai ter o alvo dessa ação.
Então, ó, João ligou a luz. Quem é o sujeito? João. Qual é o verbo? Ligar. E quem é o alvo? Ou o que é o alvo da ação? Luz. Tá? Então, é verbo transitivo direto. Por que transitivo direto? Porque não há preposição entre o verbo e o complemento. E a preposição nós temos lá no nosso livro um lembrete das principais preposições. Mas você que faz o exercício e fica atento ao que está sendo feito, você vai perceber que algumas preposições são mais frequentes. E, ou seja, não vai ocorrer nada diferente disso na prova. Então, quem exercita está praticamente o quê? Se familiarizando com a preposição e vai perceber, ó, essa que apareceu no exercício, nos exercícios, vai aparecer também na prova. Então é bom sempre fazer as atividades, dar uma olhada no que você já fez, para que você ganhe mais confiança. Então, eu falei do verbo transitivo direto. Então, verbo transitivo indireto. Eu gosto de música popular brasileira. Então, ó, sujeito eu, o verbo gostar. Aí, entre música popular brasileira e o verbo gostar, eu tenho a presença da preposição de. Então, por isso que é verbo transitivo indireto. Tá? E o verbo, nós temos lá o verbo que tem duas, ou seja, ele pede, né, dois complementos. E no caso aí, eu esqueci de falar que o complemento verbal, ou seja, o complemento do verbo transitivo direto vai ser o objeto direto. O complemento do verbo transitivo indireto vai ser o objeto indireto. E no caso do verbo que pede dois complementos, por exemplo, André fez um carrinho para o irmão. O André é bom, é fera, hein? Mas vamos lá. O André fez um carrinho para o irmão. Aí você vai analisar. André é o sujeito. Fez. Quem faz, faz algo. Fez o quê? Um carrinho. Para quem? Para o irmão. Então, o verbo fazer aí tem dois complementos. Um carrinho, que vai ser objeto direto, e para o irmão, que vai ser objeto indireto. Por quê? Por causa da preposição para. Ok? Então ficamos por aqui.